Você já se perguntou se o amor verdadeiro consegue sobreviver quando tudo parece perdido? Quando as diferenças sociais, os mal-entendidos e os preconceitos parecem impossíveis de superar? Esta é a história de Rafael e Isabela, dois corações que se encontraram no momento mais inesperado de suas vidas. Uma história que vai mexer com suas emoções e mostrar que, às vezes, o destino escreve os finais mais improváveis. Me conta nos comentários. De onde você está assistindo? E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para mais histórias emocionantes como esta. A chuva de dezembro batia contra as janelas do 30º andar da TechFlow Brasil, criando um ritmo melancólico que ecoava pelos corredores vazios. Rafael Santos ajustou a gravata Hermès enquanto caminhava em direção ao seu escritório, os passos ecoando no mármore italiano que revestia o piso. Aos 32 anos, havia construído um império tecnológico avaliado em 200 milhões de reais, mas naquele momento, algo parecia fora do lugar. Senhor Santos, a reunião com os investidores japoneses foi reagendada para quinta-feira, informou Marina, sua secretária, sem levantar os olhos da tela do computador. Rafael acenou distraidamente, sua mente focada em encontrar Camila. Tinham brigado na noite anterior por causa do casamento. Ela queria uma cerimônia de 2 milhões de reais em Trancoso. Ele preferia algo mais íntimo. Havia prometido conversar com ela hoje para resolver tudo. Ao se aproximar da sala de reuniões executiva, ouviu vozes familiares através da porta entreaberta. Sua mão gelou na maçaneta quando reconheceu a risada melodiosa de Camila, seguida por uma voz masculina que conhecia muito bem. Isso que você não sabe é que o Rafael é completamente controlável, dizia Camila com um tom que Rafael jamais havia escutado. Basta eu chorar um pouco e mencionar amor eterno que ele me dá tudo o que quero. E depois do casamento? A voz de Diego, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade, carregava uma intimidade que fez o estômago de Rafael revirar. Depois do casamento, eu tenho direito a metade de tudo. Camila riu com cinismo. E aí, meu amor, podemos ficar juntos sem nos esconder. Rafael empurrou a porta silenciosamente. A cena que se desenrolou diante de seus olhos foi como um soco no estômago. Camila e Diego se beijavam apaixonadamente sobre a mesa de mogno onde ele assinava contratos milionários, as mãos dela emaranhadas nos cabelos escuros do homem que considerava um irmão. Por um momento, o tempo parou. 3 anos de relacionamento, um anel de noivado de 500 mil reais, planos de futuro. Tudo se desfez em uma única cena devastadora. Rafael! Camila se afastou de Diego, como se tivesse levado um choque, os lábios ainda inchados pelo beijo, os olhos castanhos arregalados de pânico. Cara, eu posso explicar. Diego tentou se levantar, mas suas palavras soaram vazias no ar pesado. Rafael permaneceu imóvel por segundos que pareceram eternos, observando os dois tentarem se recompor desesperadamente. Camila alisou o vestido Chanel amarrotado e Diego tentou arrumar a camisa que ela havia desabotoado. 3 anos, murmurou Rafael, sua voz saindo mais calma do que sentia. 3 anos planejando nosso futuro juntos. Rafael, por favor, não é o que parece. Camila se aproximou com lágrimas nos olhos. Lágrimas que agora ele reconhecia como completamente falsas. Não é o que parece. Rafael riu amargamente. Você estava literalmente falando sobre me manipular para conseguir minha herança, Camila. E você, Diego? Olhou para o homem que havia ajudado a construir a empresa desde o zero. Meu sócio, meu amigo, meu irmão. Diego baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Sabe o que mais me machuca? Rafael tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Não é nem a traição. É descobrir que os últimos 3 anos da minha vida foram uma mentira completa. Começou a discar um número, e Camila se desesperou. Rafael, nós podemos conversar. Foi só um momento de fraqueza. Eu te amo de verdade. Alô, Bruno? Rafael falou ao telefone, ignorando os apelos dela. Preciso que venha ao escritório agora e traga o advogado. Camila tentou tirar o telefone de sua mão, mas ele se afastou. Rafael, por favor. O que você vai fazer? Ele desligou e a olhou com uma frieza que ela nunca havia visto. Você quer saber o que eu vou fazer, Camila?
Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Vou retirar seu nome de todos os meus bens, cancelar nosso casamento e você tem até amanhã para sair do meu apartamento. Você não pode fazer isso comigo. Posso e vou. E Diego... Voltou-se para o ex-amigo. Espero que ela valha a pena. Porque você acabou de perder 40% de uma empresa de 200 milhões. Diego levantou a cabeça, surpreso. Você não pode me tirar da empresa, temos contratos. Tenho certeza de que Bruno vai encontrar uma forma legal de resolver isso. Quebra de confiança, conflito de interesses. Advogados criativos sempre acham um jeito. Rafael caminhou em direção à porta, mas parou ao ouvir Camila gritar. Você vai se arrepender disso, Rafael Santos. Ninguém vai te amar como eu amei. Ele se virou lentamente e, pela primeira vez, ela viu algo quebrado em seus olhos. Você nunca me amou, Camila. E sabe como eu sei? Sua voz saiu baixa, carregada de uma dor profunda. Porque amor verdadeiro não faz planos para destruir a pessoa amada. Saiu da sala deixando os dois em silêncio, com apenas o som da chuva preenchendo o vazio que havia deixado para trás. 2 horas depois, Rafael estava sentado sozinho no bar Bourbon Street, na Vila Madalena, um lugar que frequentava na época da faculdade, quando a vida era mais simples. O lugar estava quase vazio na tarde de terça-feira, apenas alguns clientes solitários bebendo em silêncio. Mais uma? Perguntou o bartender, apontando para o copo vazio de uísque. Rafael acenou e pegou o celular. Uma notificação do Instagram mostrava Camila postando uma foto deles juntos de 3 dias atrás, com a legenda Amor da minha vida, Blessed, couple goals. Os comentários estavam cheios de felicitações de amigas que a invejavam por ter fisgado um milionário. Tudo sempre foi sobre dinheiro, sempre, discou para Bruno. Cara, onde você está? A voz preocupada do amigo ecoou pelo telefone. Vila Madalena, Bourbon Street. Chego em 20 minutos. Não saia daí. Rafael desligou e olhou pela janela embaçada. Lá fora, pessoas corriam da chuva, protegendo-se com guarda-chuvas coloridos, indo para casa para suas famílias, para seus amores verdadeiros. Aos 32 anos, Rafael Santos tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas acabara de descobrir que nunca havia tido a única coisa que realmente importava. Alguém que o amasse por quem ele era, não pelo que possuía. E agora, mais do que nunca, duvidava que tal pessoa existisse. A luz fria do consultório médico do Hospital das Clínicas em Campinas fazia o rosto de Maria Costa parecer ainda mais pálido que o normal. Isabela segurou a mão da mãe com força, sentindo as palmas suadas enquanto aguardavam o doutor Henrique retornar com os resultados dos exames. Mãe, vai dar tudo certo, sussurrou Isabela, mas sua própria voz trêmula denunciava o medo que tentava esconder. Aos 23 anos, era ela quem agora precisava ser forte pela mulher que sempre fora sua rocha. Maria sorriu fracamente, apertando a mão da filha. Aos 50 anos, havia envelhecido prematuramente. Décadas trabalhando como diarista, acordando às 5 da manhã, dormindo às 11 da noite, haviam cobrado seu preço. Suas mãos calejadas contavam a história de uma vida inteira dedicada a dar o melhor para a filha. Você sabe que eu me orgulho de você, né, minha filha? Maria murmurou, acariciando o rosto de Isabela. Estudante de enfermagem, primeira da família a entrar numa universidade. Não fala assim como se fosse uma despedida. Isabela interrompeu com lágrimas nos olhos. A porta se abriu e Dr. Henrique entrou com uma expressão grave que fez o coração de Isabela afundar. Ele se sentou atrás da mesa, organizou alguns papéis e respirou fundo antes de falar. Maria, Isabela, eu gostaria que as notícias fossem melhores, começou com voz delicada. Os exames confirmaram que é um câncer de mama agressivo, estágio 3. Já se espalhou para alguns linfonodos próximos. O mundo de Isabela desabou. Maria permaneceu estranhamente calma, como se já soubesse. Doutor, qual é o tratamento? Perguntou Isabela com voz trêmula. Precisamos agir rapidamente. Quimioterapia intensiva, seguida de cirurgia, depois radioterapia. É um protocolo agressivo, mas com boas chances de cura se iniciarmos imediatamente. E quanto tempo temos? Maria perguntou baixinho.
Se começarmos o tratamento nas próximas 2 semanas, as chances de cura são de 80%. Se esperarmos mais de um mês, Dr. Henrique hesitou. As chances caem drasticamente. Isabela engoliu em seco. E pelo SUS, quanto tempo para conseguir o tratamento? O silêncio do médico foi ensurdecedor. Pelo SUS, infelizmente, estamos falando de 4 a 6 meses para iniciar. Sei que não é o que vocês querem ouvir, mas é a realidade do sistema. E particular. Isabela já sabia que não tinham condições, mas precisava perguntar. O tratamento completo particular custa em torno de R$180 mil. Sei que é muito dinheiro, mas... Isabela parou de ouvir. R$180 mil. Sua mãe ganhava R$5 mil por mês, limpando 3 casas diferentes. Ela mesma recebia R$1.500 de bolsa da universidade. Juntando tudo, a família vivia com R$6.500 mensais. Como conseguiriam R$180 mil em 2 semanas? Doutor, não existe nenhuma forma de acelerar pelo SUS? Tentou Isabela desesperada. Vou fazer o que posso, mas não posso garantir nada. O sistema está sobrecarregado e casos como o de sua mãe são tratados por ordem de chegada. Saíram do hospital em silêncio. Isabela dirigia o Gol 2010 que haviam comprado usado 2 anos atrás, o primeiro carro da família. Maria olhava pela janela, perdida em pensamentos. Mãe, a gente vai dar um jeito, disse Isabela, tentando soar convincente. Minha filha... Maria se virou para ela com lágrimas nos olhos. Você não precisa carregar esse peso. Eu já vivi minha vida. Para com isso, Isabela gritou, parando o carro no acostamento. Você tem 50 anos. Tem muito para viver ainda. Isa, onde vamos conseguir R$180 mil? Seja realista. Isabela abraçou a mãe, ambas chorando no carro parado na marginal Anhanguera. Mãe, você lembra quando eu era pequena e queria desistir da escola porque as outras crianças caçoavam da minha roupa? Sussurrou Isabela. Lembro. Você disse que jamais me deixaria desistir dos meus sonhos, que trabalharia 3 empregos, se preciso fosse, para eu estudar. Pois bem, agora é minha vez de não deixar você desistir. Maria soluçou no ombro da filha. Eu não mereço uma filha como você. Você merece tudo de bom neste mundo, mãe, e eu vou encontrar um jeito. Naquela noite, em seu pequeno apartamento de 2 quartos no Jardim Chapadão, Isabela ficou acordada até às 3 da manhã fazendo contas. Vendendo tudo o que tinham, carro, móveis, eletrodomésticos, conseguiriam no máximo R$40 mil. Pedindo empréstimo no banco, talvez mais 15 mil. Faltavam ainda R$125 mil. Pegou o celular e começou a pesquisar sobre empréstimos, financiamentos, qualquer coisa. Foi então que viu uma mensagem de Júlia, sua melhor amiga da faculdade, que havia trancado o curso 6 meses atrás. Isa, como você está? Tenho uma proposta que pode te interessar. Me liga quando puder. Isabela olhou a mensagem por longos minutos. Júlia havia saído da faculdade porque conseguira um trabalho que pagava muito bem, mas nunca especificara qual. Nas redes sociais, aparecia sempre com roupas caras, em restaurantes sofisticados, viajando para o litoral nos fins de semana. Com o coração disparado, digitou de volta. Júlia, preciso muito conversar com você, é urgente. A resposta veio imediatamente. Amanhã, 14 horas, Shopping Dom Pedro, Food Court. E Isa, acho que tenho exatamente o que você precisa. Isabela olhou para o quarto da mãe, onde podia ouvir os tosses suaves que vinham se intensificando nas últimas semanas. Não sabia o que Júlia ia propor, mas fosse o que fosse, estava disposta a considerar. Pela primeira vez em sua vida, Isabela Costa estava prestes a descobrir até onde uma pessoa pode ir por amor. O shopping Dom Pedro estava movimentado na tarde de quarta-feira, e Isabela chegou 10 minutos adiantada ao food court. Vestia sua melhor calça jeans e uma blusa branca simples. Praticamente todo o seu guarda-roupa se resumia a roupas básicas que duravam anos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia no celular, tentando se distrair da ansiedade. Isa. A voz animada de Júlia a fez levantar a cabeça. Júlia se aproximou, usando um vestido vermelho que Isabela reconheceu como sendo de uma marca cara, sapatos de salto que facilmente custavam mais que seu salário mensal,
e uma bolsa que parecia ter saído direto de uma vitrine da rua Oscar Freire. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente arrumados, e sua maquiagem parecia profissional. Meu Deus, Júlia, você está linda! Isabela se levantou para abraçar a amiga, sentindo-se ainda mais simples em comparação. Obrigada, amor. Você também está ótima, mentiu Júlia gentilmente, notando imediatamente o contraste entre elas. Vem, vamos pegar um café e conversar. Sentaram-se numa mesa mais reservada, longe das crianças barulhentas e dos grupos de adolescentes. Então me conta, o que está acontecendo? Perguntou Júlia, mexendo o café com açúcar. Isabela respirou fundo e contou tudo: o diagnóstico da mãe, o prazo impossível, o desespero financeiro. Júlia a ouviu em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça em compreensão. Preciso de R$180 mil em 2 semanas, Ju. Sei que é loucura, mas você disse que tinha uma proposta. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos, parecendo escolher cuidadosamente as palavras. Isa, o que eu vou te falar pode soar estranho no começo, ok? Mas me escuta até o final. Isabela acenou, seu coração acelerando. Você lembra que eu tranquei a faculdade, né? Todo mundo pensou que eu tinha desistido de tudo, mas na verdade eu encontrei uma oportunidade diferente. Que tipo de oportunidade? Júlia olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Eu trabalho como acompanhante para homens de alto padrão social. Isabela piscou várias vezes, processando a informação. Acompanhante. Eventos sociais, jantares de negócios, viagens. Homens ricos e bem-sucedidos que precisam de uma companhia elegante e discreta. E... só isso? Júlia suspirou. Às vezes mais, às vezes menos. Depende do que você aceita fazer, mas sempre com total respeito e segurança. Isabela sentiu o rosto esquentar. Júlia, eu não posso... eu nunca... Escuta, eu sei que é difícil de aceitar no começo. Eu também achei. Mas em 6 meses consegui comprar um apartamento próprio, um carro novo e ainda estou juntando dinheiro para abrir meu próprio negócio. Quanto você ganha? Depende do cliente e do tipo de trabalho. Um jantar simples, R$1.000. Um fim de semana acompanhando em algum evento, 5 mil. E... hesitou. Trabalhos mais íntimos podem chegar a 15 mil por noite. Isabela quase engasgou com o café. 15 mil? Por uma noite? Com os clientes certos, sim. Isa, você é linda, inteligente e educada. Seria perfeita para esse trabalho. Mas, Júlia, eu nunca... quer dizer, eu só tive um namorado na vida, e foi há 2 anos. Isso não importa. Na verdade, os clientes preferem meninas mais reservadas, mais genuínas. Eles têm acesso a mulheres fáceis o tempo todo. O que eles procuram é algo diferente, especial. Isabela ficou em silêncio, sua mente girando. 15 mil por noite. Em 12 noites, teria o dinheiro para salvar sua mãe. Como funciona? É seguro? Tem uma mulher, Helena, que organiza tudo. Ela conhece os clientes há anos, faz uma triagem rigorosa. São empresários, médicos, advogados, homens respeitáveis que só querem companhia discreta. E se eu não quiser fazer certas coisas? Você escolhe seus limites. Ninguém te força a nada. Mas Isa... Júlia segurou sua mão. Pela quantia que você precisa em tão pouco tempo, você provavelmente vai ter que aceitar trabalhos mais completos. Isabela retirou a mão, sentindo-se enjoada. Eu não sei, Ju. Isso vai contra tudo que eu acredito, contra como minha mãe me criou. E você acha que sua mãe prefere morrer a te ver fazendo isso? A pergunta cortou como uma lâmina. Isabela imaginou Maria definhando na cama do hospital, esperando meses por um tratamento que talvez chegasse tarde demais. Posso pensar? Claro. Mas Isa, o tempo está passando. Cada dia que você demora é um dia a menos para sua mãe. Júlia tirou um cartão do bolso da bolsa. Esse é o número da Helena. Quando você decidir, liga para ela. Ela vai explicar tudo direitinho. Isabela pegou o cartão com mãos trêmulas. Helena Rodrigues, assessoria especializada. E Isa, qualquer coisa que você decidir, você continua sendo minha amiga. Eu não julgo, ok? Naquela noite, Isabela ficou sentada na varanda do apartamento,
olhando as estrelas e segurando o cartão de Helena. Do quarto vinha o som da mãe tossindo, uma tosse seca que parecia estar piorando a cada dia. Pegou o celular e quase discou o número várias vezes, mas sempre desistia no último momento. Como explicar para a mãe de onde havia saído o dinheiro? Como viver consigo mesma depois? Mas então lembrou-se das palavras da mãe. Eu já vivi minha vida. E de suas próprias palavras, agora é minha vez de não deixar você desistir. Às 2 da manhã, com as mãos tremendo e o coração disparado, Isabela digitou o número. Alô, Helena. Meu nome é Isabela. Júlia me passou seu contato. Helena Rodrigues parecia uma empresária bem-sucedida. Aos 45 anos, possuía uma elegância natural que impunha respeito imediatamente. Encontraram-se num café sofisticado do Shopping Iguatemi, em São Paulo, um mundo completamente diferente do que Isabela conhecia. Querida, primeiro de tudo, quero que saiba que não existe julgamento aqui, disse Helena, mexendo delicadamente seu café. Cada uma de nós tem suas razões para estar neste trabalho. Isabela assentiu nervosamente, suas mãos suando ao segurar a xícara de porcelana. Júlia me contou sobre sua situação. Câncer da mãe, necessidade urgente de dinheiro. É uma situação difícil e eu admiro sua coragem. Eu nunca imaginei que estaria numa situação assim, murmurou Isabela. Nenhuma de nós imaginou, querida, mas a vida às vezes nos apresenta escolhas difíceis. Helena abriu uma pasta elegante. Deixe-me explicar como funciona meu trabalho. Durante a próxima meia hora, Helena explicou tudo detalhadamente. Ela mantinha uma cartela de clientes seletos, empresários, médicos, advogados, homens divorciados ou solteiros que precisavam de companhia para eventos sociais. Todos passavam por uma verificação rigorosa de antecedentes. A segurança das meninas é minha prioridade absoluta, enfatizou Helena. Tenho contatos na polícia, advogados. Qualquer cliente que desrespeite uma de vocês nunca mais trabalha comigo. E os valores? Perguntou Isabela corando. Depende do tipo de trabalho. Acompanhar a um jantar ou evento social, R$ 1.000 a R$ 3.000. Passar um fim de semana em alguma viagem, 5 a 10 mil. E, Helena fez uma pausa delicada, relacionamento mais íntimo, 15 a 20 mil por noite. Isabela engoliu em seco. R$ 20.000 era mais que sua família ganhava em 3 meses. Na verdade, continuou Helena, tenho um cliente específico que pode ser perfeito para a sua situação. Empresário bem-sucedido, 32 anos, acabou de terminar um relacionamento longo. Está precisando de companhia para alguns eventos corporativos. O que exatamente ele espera? Ele especificou que quer alguém genuína, não as meninas profissionais que está acostumado a encontrar. Alguém inteligente, que saiba conversar. E sim, ele quer uma noite completa de companhia. Helena mostrou uma foto no celular. Isabela viu um homem alto, de cabelos escuros, traços fortes, vestindo um terno impecável. Havia algo de melancólico em seus olhos que a tocou. Ele se chama Rafael Santos, CEO da Techflow Brasil. Está oferecendo R$ 15.000 por uma noite. R$ 15.000. Um 12avos do que precisava para salvar sua mãe. Quando ele quer se encontrar? Amanhã à noite. Jantar num restaurante elegante. Depois ir para o apartamento dele. Ele deixou claro que quer que seja especial, não mecânico. Isabela respirou fundo. E se eu não conseguir? Se eu não souber como agir? Helena sorriu maternalmente. Querida, você é linda, inteligente e tem uma doçura natural que a maioria das mulheres perde com o tempo. Seja você mesma. Ele não quer uma atriz, quer uma companhia genuína. Eu preciso pensar, claro. Mas ele quer uma resposta até às 6 da tarde. E Isabela, Helena segurou sua mão. Se você decidir fazer isso, não carregue culpa. Você está salvando a vida de sua mãe. Não existe amor maior que esse. Isabela voltou para Campinas numa confusão total de emoções. Encontrou Maria dormindo no sofá da sala, um cobertor fino cobrindo seu corpo cada vez mais magro. A tosse havia piorado, e ela parecia ter perdido mais peso. Sentou-se ao lado da mãe e acariciou seus cabelos grisalhos. Maria acordou sobressaltada. Isa, que horas são? 6 da tarde, mãe. Como você está se sentindo? Cansada.
Essa tosse não me deixa dormir. Maria se sentou com dificuldade. Como foi sua viagem a São Paulo? Bem, fui procurar alternativas para conseguir o dinheiro. Minha filha, você não precisa se matar por minha causa. Já falei com o Dr. Henrique, podemos esperar o SUS. Não podemos, mãe, Isabela interrompeu. Você ouviu o que ele disse. Cada semana que passa diminui suas chances. Maria suspirou. Mas onde vamos conseguir tanto dinheiro? Isabela olhou profundamente nos olhos cansados da mãe, os mesmos olhos castanhos que ela havia herdado. Mãe, se eu encontrasse uma forma de conseguir o dinheiro, mas fosse algo que você não aprovaria, você me perdoaria? Maria franziu a testa preocupada. Isa, o que você está planejando? Responde, mãe. Se eu fizesse algo que vai contra seus valores, mas fosse para salvar sua vida, você me perdoaria? Filha, você está me assustando. Responde, por favor. Maria segurou o rosto da filha com suas mãos calejadas. Isabela Costa, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não existe nada que você possa fazer que me faça deixar de te amar. Mas promete que não vai fazer nada perigoso. Prometo que vou me cuidar. Naquela noite, às 8 em ponto, Isabela ligou para Helena. Helena, sou eu, Isabela. Eu aceito encontrar com Rafael amanhã. Do outro lado da linha, Helena sorriu. Você fez a escolha certa, querida. Te mando o endereço do restaurante por mensagem. Use seu vestido mais bonito e lembre-se, seja você mesma. Depois de desligar, Isabela se olhou no espelho do quarto. Amanhã à noite, ela cruzaria uma linha que jamais imaginou cruzar. Mas pela primeira vez em semanas, sentiu uma pequena centelha de esperança. Sua mãe viveria. E isso era tudo que importava. Isabela nunca havia pisado num restaurante como o Fasano. O ambiente sofisticado, com lustres de cristal e garçons de luvas brancas, a intimidava profundamente. Usava seu único vestido social, um preto simples que havia comprado há 2 anos para a formatura do ensino médio. E sentia-se completamente fora de lugar entre mulheres vestindo roupas que custavam mais que sua mensalidade da faculdade. Mesa para Rafael Santos, disse ao maitre, sua voz saindo mais baixa que pretendia. Claro, senhorita. O senhor Santos já chegou. Por favor, me acompanhe. Enquanto caminhava entre as mesas, Isabela sentiu o estômago revirar de nervosismo. O que ela estava fazendo ali? Como uma menina de Campinas, filha de diarista, havia chegado ao ponto de se vender para um estranho. Então o viu. Rafael estava sentado numa mesa no canto, mexendo distraidamente no celular. Era ainda mais bonito pessoalmente. Cabelos escuros penteados com gel, maxilar forte, ombros largos sob um terno azul marinho impecável. Mas quando levantou os olhos para ela, Isabela notou algo que a foto não mostrava. Uma tristeza profunda que parecia consumir sua alma. Isabela? Ele se levantou elegantemente. Sim, ela respondeu, corando quando ele beijou sua mão delicadamente. Você está linda, disse Rafael, puxando a cadeira para ela sentar. Durante os primeiros minutos, a conversa foi formal e desconfortável. Rafael pediu o vinho mais caro da carta e Isabela fingiu entender quando o sommelier explicou sobre notas de carvalho e corpo aveludado. Você parece nervosa, observou Rafael, notando como ela mal tocava na comida. Desculpa, é que eu nunca estive num lugar como este. De onde você é? Campinas. Estudo enfermagem na Unicamp. Rafael pareceu genuinamente interessado. Enfermagem? Sempre quis ajudar pessoas? Sempre. Minha mãe... Isabela hesitou, não sabendo quanto devia contar. Minha mãe sempre disse que eu tinha dom para cuidar dos outros. E sua mãe? Como ela se sente sobre você estar aqui comigo? A pergunta atingiu Isabela como um soco. Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas, que tentou disfarçar bebendo um gole de vinho. Ela não sabe onde estou. Rafael inclinou-se para a frente, sua voz ficando mais suave. Isabela, posso perguntar por que você está fazendo isso? Helena disse que você nunca havia trabalhado assim antes. A honestidade na voz dele quebrou todas as barreiras que Isabela havia construído. De repente, tudo veio à tona. A doença da mãe, o desespero financeiro,
A sensação de não ter escolha. Minha mãe tem câncer, disse entre lágrimas. Preciso de 180 mil reais para o tratamento particular. O SUS vai demorar muito e ela pode morrer esperando. Rafael ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. E você está disposta a se vender para salvar sua mãe? Você acha que sou horrível? Não, ele respondeu imediatamente. Acho que você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Eles conversaram por mais 2 horas. Rafael contou sobre a traição de Camila e Diego, sobre sua desilusão com relacionamentos, sobre como se sentia sozinho, apesar de toda a sua riqueza. Isabela falou sobre seus sonhos de ser enfermeira, sobre como cresceu apenas com a mãe, sobre como se sentia pequena num mundo tão grande. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse Rafael quando pediu a conta. O quê? Você está fazendo isso pela pessoa que mais ama no mundo, mas ainda assim está envergonhada. A maioria das pessoas faria qualquer coisa por dinheiro e inventaria desculpas. Você está salvando uma vida e se sentindo culpada. No elevador do edifício onde Rafael morava em Moema, Isabela sentiu as pernas tremerem. O apartamento era uma cobertura no último andar, com vista para toda São Paulo. A decoração era moderna e cara, mas havia uma frieza que revelava a solidão de quem morava ali. Quer beber alguma coisa? Perguntou Rafael, aflojando a gravata. Água, por favor. Ele trouxe um copo de água cristalina e se sentou ao lado dela no sofá de couro branco. Isabela, preciso que você saiba uma coisa. Você pode dormir no quarto de hóspedes, se quiser. Não precisa fazer nada que não se sinta confortável fazendo. Ela o olhou surpresa. Mas você pagou para... Eu paguei pela sua companhia e já valeu cada centavo. Fazia tempo que não conversava de verdade com alguém. Isabela sentiu algo estranho no peito, algo quente que não conseguia identificar. Rafael, eu preciso do dinheiro. E você precisa se sentir menos sozinho. Ela se aproximou dele no sofá, seu coração batendo descompassado. Tem certeza? Perguntou Rafael, seus olhos escuros procurando os dela. Tenho. O que aconteceu depois foi diferente de tudo que Isabela havia imaginado. Rafael foi gentil, paciente, cuidadoso. Não foi mecânico ou frio como ela temera. Foi íntimo de uma forma que a surpreendeu, como se eles se conhecessem há anos, não há horas. Mais tarde, deitados na cama king size com lençóis de algodão egípcio, Rafael acariciava os cabelos de Isabela. Posso te perguntar uma coisa? Murmurou ele na escuridão. Claro. Você se arrependeu? Isabela pensou por um momento antes de responder. Não. E você? Definitivamente não. Eles ficaram em silêncio, apenas se aquecendo mutuamente, até Isabela adormecer nos braços de um homem que havia conhecido como cliente, mas que já começava a sentir como algo muito mais perigoso. No coração de ambos, uma semente havia sido plantada. Uma semente que cresceria para se tornar algo que nenhum dos dois esperava. Amor verdadeiro. Isabela acordou com a luz dourada do amanhecer, entrando pelas enormes janelas do apartamento de Rafael. Por um momento não sabia onde estava, até a realidade da noite anterior voltar como uma onda. Olhou para o lado e viu Rafael dormindo tranquilamente, seu rosto relaxado sem as linhas de tensão que carregava quando acordado. Ele era bonito de uma forma que a fazia esquecer de respirar. Tentando não acordá-lo, Isabela se levantou silenciosamente para se vestir. Precisava voltar para Campinas, começar o tratamento da mãe, fingir que nada havia mudado em sua vida. Fugindo de mim? A voz rouca de Rafael a fez se virar. Não queria te acordar, disse ela, segurando o vestido contra o corpo. Rafael se sentou na cama, os cabelos desalinhados de uma forma que o fazia parecer mais jovem. Fica para o café da manhã, por favor. Enquanto tomavam café na varanda com vista para São Paulo, um silêncio confortável se instalou entre eles. Rafael observava Isabela comer as frutas frescas que sua empregada havia deixado preparadas, notando como ela saboreava cada mordida como se fosse a primeira vez. Isabela, disse ele finalmente, preciso te fazer uma proposta. Ela levantou os olhos, curiosa. Que tipo de proposta? Rafael respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão importante.
Quero que você seja minha acompanhante exclusiva, por 6 meses. Isabela quase engasgou com o suco de laranja. Como assim? 100.000 reais por mês. Você viria para São Paulo alguns dias por semana, me acompanharia em eventos corporativos, jantares de negócios e... Hesitou. Ficaríamos juntos quando eu precisasse de companhia. 100.000 por mês? Isabela mal conseguia processar a informação. Em 6 meses você teria 600.000 reais, mais que suficiente para o tratamento de sua mãe e para vocês recomeçarem a vida. Isabela ficou em silêncio, sua mente girando. Era uma quantia absurda, muito mais do que jamais sonhara ganhar. Por que você faria isso? Rafael se inclinou para a frente, seus olhos intensos fixos nela. Porque ontem à noite foi a primeira vez em anos que me senti verdadeiro. Você não quer nada de mim além do que já combinamos. Não finge ser alguém que não é. Não tenta me impressionar com coisas vazias. Mas, Rafael, você mal me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é corajosa o bastante para fazer qualquer coisa pela pessoa que ama. Sei que é inteligente, engraçada e tem uma bondade que eu pensei que não existia mais. Isabela sentiu seu coração acelerar. E o que acontece depois dos 6 meses? Depois dos 6 meses, cada um segue sua vida, sem compromissos, sem cobranças. Rafael tirou um cartão do bolso e escreveu algo no verso. Esse é meu número particular. Pensa na proposta. Se aceitar, me liga até amanhã. 2 horas depois, Isabela estava no ônibus de volta para Campinas, a cabeça girando com possibilidades. 100.000 reais por mês era mais dinheiro do que sua família via em anos. Com apenas o primeiro pagamento, poderiam começar o tratamento da mãe imediatamente. Encontrou Maria na cozinha tentando preparar o almoço, mas tendo que parar para tossir a cada poucos minutos. Mãe, senta, eu faço o almoço. Onde você passou a noite, filha? Tentei te ligar, mas não consegui. Fiquei na casa de uma amiga em São Paulo. Estamos tentando arranjar um emprego para mim lá. Não era mentira, tecnicamente. Emprego fazendo o quê? Acompanhante de eventos corporativos, traduzindo, organizando, essas coisas. Novamente não era exatamente mentira. Naquela tarde, enquanto Maria dormia, Isabela ligou para Dr. Henrique. Doutor, se eu conseguir o dinheiro para o tratamento particular, quanto tempo precisaríamos para começar? Se você tem o dinheiro, posso agendar para a próxima semana. Mas, Isabela, são 180.000 reais. Eu sei, doutor. Só me responde. Se eu levar o dinheiro segunda-feira, vocês podem começar? Posso sim. Mas você tem certeza de que conseguiu esse valor? Tenho. Pode deixar tudo preparado. Desligou e olhou para o cartão de Rafael por longos minutos. Depois pegou o celular e digitou. Rafael, sou eu, Isabela. Aceito sua proposta. A resposta veio quase imediatamente. Que bom. Te espero segunda-feira em São Paulo para assinarmos o contrato. E Isabela, obrigado. Naquela noite, Isabela se deitou ao lado da mãe que dormia inquieta, tossindo mesmo em sono. Acariciou os cabelos grisalhos de Maria e sussurrou. Mãe, você vai ficar boa. Eu prometo. Não sabia ainda, mas estava prestes a embarcar numa jornada que mudaria sua vida para sempre. Uma jornada que começou com desespero, passou por necessidade, mas que estava evoluindo para algo muito mais complexo e perigoso. Algo que começava a se parecer perigosamente com amor. O contrato que Rafael apresentou era surpreendentemente detalhado e respeitoso. Advogados haviam redigido cada cláusula, pensando na proteção de ambas as partes, mas principalmente na segurança de Isabela. Ela teria direito a apartamento próprio em São Paulo, motorista particular, guarda-roupa adequado para os eventos e completa liberdade para dizer não a qualquer coisa que a desconfortasse. É mais dinheiro do que algumas pessoas ganham numa vida inteira, murmurou Isabela, assinando o documento na mesa de mogno do escritório de Rafael. E você vai merecer cada centavo, respondeu ele, observando como ela mordia o lábio inferior quando concentrada, um hábito que já começava a achar encantador. Na segunda-feira seguinte, Maria começou o tratamento no Hospital Sírio-Libanês. Isabela havia inventado uma história elaborada sobre conseguir um empréstimo estudantil especial para custear o tratamento,
e, embora Maria parecesse cética, não questionou quando viu a filha depositar R$ 180 mil na conta. Minha filha, como você conseguiu tudo isso tão rápido? Perguntou Maria enquanto recebia a primeira sessão de quimioterapia. O empréstimo foi aprovado mais rápido do que esperávamos, e o emprego em São Paulo paga muito bem, mentiu Isabela, segurando a mão da mãe. Maria sorriu fraquemente. Sempre soube que você conquistaria o mundo, minha filha. O apartamento que Rafael alugou para Isabela ficava na Vila Madalena, numa área jovem e vibrante. Era pequeno, mas charmoso, com um quarto, sala e cozinha americana. Para Isabela, que sempre dividiu um apartamento minúsculo com a mãe, era luxo puro. Gostou? Perguntou Rafael, observando enquanto ela explorava cada canto do apartamento. É perfeito. Mas, Rafael, isso tudo é demais. O apartamento, as roupas, o motorista... Isabela, você vai me acompanhar em eventos com CEOs, ministros, pessoas influentes. Precisa estar adequadamente vestida e se sentir confiante. Naquele primeiro mês, Isabela foi introduzida a um mundo completamente novo, jantares em restaurantes estrelados pelo Guia Michelin, eventos corporativos em hotéis 5 estrelas, vernissagens em galerias de arte sofisticadas. Rafael a apresentava como Isabela Costa Consultora, e ela gradualmente aprendeu a navegar nas conversas sobre economia, política e negócios. Você aprende rápido, comentou Rafael depois de um jantar com investidores japoneses, onde Isabela havia conversado fluentemente sobre os desafios do sistema de saúde brasileiro. Enfermagem me ensinou a ouvir e entender pessoas, respondeu ela. E você é um bom professor. Mas o que mais a surpreendia era como Rafael a tratava fora dos eventos. Ele perguntava sobre seus estudos, se interessava genuinamente por suas opiniões, respeitava seus momentos de silêncio quando estava preocupada com a mãe. Não se comportava como alguém que havia comprado uma acompanhante, mas como um amigo, namorado. Rafael, disse ela uma noite depois de um evento particularmente longo, posso te perguntar uma coisa? Estavam no apartamento dele, e Rafael estava aflojando a gravata, um gesto que ela já associava com o final de suas obrigações sociais. Claro, porque você nunca me trata como uma prostituta. Rafael parou o que estava fazendo e a olhou intensamente. Porque você não é uma prostituta, Isabela. Você é uma mulher corajosa que está fazendo sacrifícios pela pessoa que mais ama. Mas tecnicamente você é a única pessoa na minha vida que não quer nada de mim além do que já foi combinado. Isso faz você mais honesta que 90% das pessoas que conheço. Naquela noite, quando fizeram amor, algo havia mudado. Não era mais transacional, era íntimo, real, perigoso. No segundo mês, as mudanças se tornaram ainda mais evidentes. Rafael começou a ligar para Isabela, apenas para saber como ela estava. Ela começou a se pegar pensando nele quando deveria estar estudando. Ambos começaram a se contar segredos que nunca haviam contado a ninguém. Sabe qual foi o momento mais feliz da minha vida? Disse Rafael uma tarde de domingo, quando estavam deitados no sofá da sala dele, ela lendo um livro de enfermagem, ele mexendo no laptop. Qual? O dia que minha empresa fez o primeiro 1 milhão. Eu liguei para todo mundo que conhecia para contar, menos para a única pessoa que realmente importava. Quem? Meu pai. Ele havia morrido 2 anos antes. Isabela fechou o livro e se virou para ele. Ele se orgulharia de você. Às vezes me pergunto se tudo que construí vale alguma coisa. No final, para quem deixar tudo isso? Para seus filhos. E se eu nunca tiver filhos? Você vai ter, disse Isabela com certeza. Você vai ser um pai incrível. Rafael a olhou de uma forma que fez o coração dela acelerar. Como você pode ter tanta certeza? Porque você cuida de mim como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, e eu não sou nem mesmo sua namorada de verdade. Mas será que não era? No final do segundo mês, quando Rafael transferiu mais R$ 100 mil para a conta de Isabela, ambos sabiam que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. O que havia começado como um acordo comercial estava se transformando em algo muito mais complicado e muito mais real. O terceiro mês
trouxe uma proximidade que nenhum dos dois conseguia mais negar. Rafael cancelou reuniões para almoçar com Isabela. Ela transferiu algumas matérias da faculdade para o período noturno para ter mais tempo com ele. Começaram a agir como um casal de verdade, não como um empresário e sua acompanhante contratada. Isa precisa ver isso. Rafael entrou correndo no apartamento dela numa quinta-feira de tarde, segurando um envelope. O que foi? Ela estava estudando para uma prova de anatomia, livros espalhados pela mesa da sala. Maria terminou a primeira fase da quimioterapia. Os exames mostram redução significativa do tumor. Isabela pegou o envelope com mãos trêmulas e leu o relatório médico. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Rafael, ela vai ficar boa. Ela realmente vai ficar boa. Sem pensar, ela se jogou nos braços dele, e Rafael a girou no ar, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Sua mãe é forte como você, disse ele, secando as lágrimas do rosto dela com os polegares. Não, ela é mais forte. Muito mais forte. Naquela noite, comemoraram num restaurante italiano pequeno e aconchegante que Rafael havia escolhido especificamente por ser íntimo, não ostentativo. Beberam vinho, riram de coisas bobas, e Isabela contou histórias da infância que faziam Rafael entender de onde vinha sua força interior. Quando eu tinha 8 anos, nossa vizinha Dona Conceição ficou doente, contou Isabela, mexendo o risoto distraidamente. Minha mãe começou a levar comida para ela todos os dias, mesmo quando a gente mal tinha o que comer. Sua mãe sempre foi generosa? Sempre. Ela dizia que Deus nos dá exatamente o que precisamos para ajudar quem está ao nosso lado. Nunca a vi recusar ajuda a alguém. Rafael ficou em silêncio por um momento. Ela sabe? Sobre nós, sobre este acordo? Não. E não pode saber, Rafael. Ela morreria de desgosto se soubesse que me vendi para salvá-la. Você não se vendeu, Isabela. Como você chama então? Amor. Chamo de amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles como uma confissão não intencional. Rafael percebeu o que havia dito e corou ligeiramente. Rafael, desculpa, não quis. Não era para ter falado isso. Isabela estendeu a mão por cima da mesa e entrelaçou os dedos com os dele. Não se desculpa, porque eu também te amo. As palavras saíram tão naturalmente que ela mesma se surpreendeu, mas no momento em que as disse, soube que eram verdadeiras. Havia se apaixonado pelo homem que conhecera como cliente, mas que se tornara muito mais. Rafael apertou a mão dela. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho. Eu te amo, Rafael Santos. Te amo pelo homem que você é, não pelo dinheiro que você tem. Como você pode ter certeza? Porque quando você me abraça, eu esqueço de tudo. Esqueço da doença da minha mãe, dos problemas, do medo. Quando estou com você, me sinto completa. Rafael se levantou, veio até o lado dela e a beijou ali mesmo, no meio do restaurante, sem se importar com os olhares curiosos dos outros clientes. Eu te amo há semanas, sussurrou contra os lábios dela. Estava morrendo de medo de falar. Por quê? Porque tenho medo que você só esteja dizendo isso para me agradar. Porque ainda estou te pagando. Isabela segurou o rosto dele com as duas mãos. Rafael, escuta bem o que eu vou falar. Eu estava disposta a me deitar com um estranho para salvar minha mãe. Acredita que eu mentiria sobre amor para te agradar? Eu não preciso da sua aprovação. Eu preciso do seu dinheiro. Se estou te dizendo que te amo, é porque é verdade. Naquela noite, fizeram amor de uma forma completamente diferente. Não havia mais nenhuma transação, nenhuma obrigação. Era puro sentimento, pura entrega, puro amor. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes de Isabela e ficou observando-a dormir. Os cabelos castanhos espalhados no travesseiro, os lábios entreabertos, a respiração suave. Era a visão mais linda que já havia contemplado. Está me observando dormir? Murmurou ela sem abrir os olhos. Estava pensando. No quê? Rafael hesitou antes de responder. Em cancelar nosso contrato. Isabela abriu os olhos imediatamente, alarmada. Por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Não, amor. Você é perfeita. Mas... Ele se sentou na cama. Não consigo mais te pagar para estar comigo. Não quando o que sinto por você é real. Mas, Rafael, ainda faltam 3 meses.
Ainda preciso do dinheiro para garantir que minha mãe complete o tratamento para pagar o acompanhamento. Então deixa eu te dar como presente. Como demonstração de amor, não como pagamento por serviços. Isabela se sentou também, puxando o lençol para cobrir o corpo. E o que eu seria, então? Sua namorada. Se você quiser. E você ficaria comigo mesmo se eu não fosse mais sua acompanhante contratada? Isabela, eu ficaria com você se você fosse varredor de rua. Não me importo com sua posição social, seu dinheiro, nada disso. Eu me apaixonei por quem você é. Isabela sorriu. O primeiro sorriso completamente livre que deu em meses. Então sim, eu quero ser sua namorada de verdade. A partir daquele momento, tudo mudou. Rafael rasgou o contrato naquela mesma manhã e transferiu R$300 mil para a conta de Isabela. Mais do que haviam combinado, para garantir que ela nunca mais tivesse que se preocupar com dinheiro. Pela primeira vez, desde que se conheceram, Isabela estava com Rafael por escolha própria, não por necessidade. E era o sentimento mais libertador do mundo. Com o dinheiro que Rafael havia lhe dado, Isabela conseguiu transferir seus estudos para a Universidade São Camilo, em São Paulo, e se mudar definitivamente para a capital. Maria estava respondendo maravilhosamente ao tratamento e ficara radiante ao saber que a filha havia conseguido uma bolsa de estudos integral em São Paulo. Minha filha estudando numa universidade particular em São Paulo, disse Maria ao telefone, sua voz mais forte do que havia estado em meses. Sempre soube que você chegaria longe. Isabela sorriu, mas sentiu uma pontada de culpa pelas mentiras necessárias. Rafael começou a apresentá-la como sua namorada nos eventos sociais, e Isabela rapidamente percebeu que ser a namorada do Rafael Santos era completamente diferente de ser a acompanhante do Rafael Santos. As mulheres da alta sociedade paulistana a olhavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança mal disfarçada. De onde você conhece o Rafael? Perguntou Patrícia Silveira, esposa de um dos sócios da empresa de Rafael, durante um coquetel beneficente no Copacabana Palace. Nos conhecemos através de amigos em comum, respondeu Isabela diplomaticamente. Ah, que interessante. E você trabalha com o quê? Estudo enfermagem. Patrícia abriu um sorriso condescendente. Que fofo! Uma profissão tão nobre. O tom deixou claro que nobre não era exatamente um elogio naquele contexto. Rafael percebeu a tensão e se aproximou, passando o braço pela cintura de Isabela. Patrícia, espero que esteja conhecendo melhor a Isabela. Ela é formanda em enfermagem e uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Claro, claro, disse Patrícia, mas seus olhos diziam outra coisa. Mais tarde, no quarto do hotel, Isabela desabafou. Elas me odeiam, Rafael. Quem te odeia? As mulheres do seu círculo social. Acham que sou uma interesseira que quer se aproveitar de você. Rafael puxou-a para seus braços. E você se importa com o que elas pensam? Não deveria me importar, mas me importo, porque elas não estão completamente erradas. Como assim? Isabela suspirou. Rafael, eu realmente comecei a te procurar por dinheiro. Mesmo que hoje eu te ame de verdade, no início foi tudo sobre dinheiro. E daí? O que importa é o que você sente agora. Mas e se um dia você começar a duvidar? E se acordar um dia e pensar que eu só estou com você pelo estilo de vida que você me proporciona? Rafael segurou o rosto dela com as duas mãos. Isa, você já me deu a prova de que seus sentimentos são reais. Como? Você está estudando enfermagem. Se fosse só pelo dinheiro, teria largado a faculdade para se dedicar completamente a ser minha namorada. Mas você continua perseguindo seus próprios sonhos. Isabela não havia pensado nisso dessa forma. Além disso, continuou Rafael, você podia ter aceitado qualquer quantia que eu oferecesse, mas sempre me disse exatamente quanto precisava e para quê. Uma interesseira de verdade teria inventado gastos inexistentes. Naquela semana, Rafael levou Isabela para conhecer Bruno, seu melhor amigo e CFO da empresa. O encontro foi num restaurante descontraído na Vila Olímpia, bem diferente dos lugares sofisticados que frequentavam nos eventos corporativos. Então você é a famosa Isabela, disse Bruno, um homem de 34 anos com uma simpatia natural. Rafael não fala de outra coisa há meses.
Imagino as coisas que ele deve ter contado, respondeu Isabela, corando ligeiramente. Só coisas boas, pode ficar tranquila, principalmente sobre como você o transformou. Transformou? Bruno olhou para Rafael com um sorriso maroto. Cara, você não contou para ela? Contou o quê? Perguntou Isabela curiosa. Você pegou um workaholic completamente amargo e transformou num cara que sai do escritório às 6 da tarde para jantar com a namorada, explicou Bruno. Ele até começou a tirar fins de semana de folga. Rafael revirou os olhos. Obrigado por me fazer parecer um sociopata, Bruno. De nada. Mas falando sério, Isa, você pode não saber disso, mas fez um milagre com esse cara. Depois da história com a Camila, achei que ele nunca mais ia confiar em ninguém. Isabela olhou para Rafael, que estava claramente desconfortável com a exposição. Ele me contou sobre a Camila, disse ela suavemente. Então você sabe por que é tão importante para mim ver meu melhor amigo feliz de novo, disse Bruno ficando sério. E pelo que vejo, você o faz muito feliz. Durante o caminho de volta para casa, Isabela ficou quieta, processando a conversa. No que você está pensando? Perguntou Rafael. Estou pensando que talvez eu tenha me preocupado demais com o que as pessoas vão pensar sobre como nos conhecemos, e de menos sobre o que realmente importa, que é que nos amamos, que somos felizes juntos, que, independente de como começou, o que temos agora é real. Rafael parou o carro no meio da Avenida Paulista e a beijou ali mesmo, com o trânsito de São Paulo buzinando ao redor deles. Eu te amo, Isabela Costa. E não me importa se o mundo inteiro souber disso. Eu também te amo, Rafael Santos, mais do que imaginei ser possível amar alguém. Naquele momento, no meio do caos urbano de São Paulo, duas pessoas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis descobriram que o amor verdadeiro não se importa com origens, apenas com destinos. Mas nem tudo são flores, e o passado de ambos estava prestes a cobrar um preço que nenhum dos dois havia imaginado. 3 meses depois da declaração de amor, Rafael e Isabela viviam numa bolha de felicidade que parecia impenetrável. Maria havia terminado o tratamento com sucesso total. O câncer estava em remissão completa. Isabela estava se destacando na faculdade e já fazia estágio no Hospital das Clínicas. Rafael havia começado a falar sobre planos de futuro que incluíam casamento e filhos. Tudo estava perfeito. Perfeito demais. A tempestade chegou numa sexta-feira de março, durante um evento de lançamento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Rafael estava apresentando a nova expansão da TechFlow para o mercado carioca, e Isabela o acompanhava, deslumbrante num vestido azul marinho que ele havia comprado especialmente para a ocasião. Você está linda, sussurrou Rafael no ouvido dela enquanto cumprimentavam os convidados. Você também está muito bonito, respondeu ela, arrumando a gravata dele num gesto íntimo que não passou despercebido pelos fotógrafos presentes. O evento estava indo perfeitamente até Isabela se dirigir ao banheiro feminino. Enquanto retocava o batom diante do espelho, ouviu uma voz familiar que fez seu sangue gelar. Olha só quem está aqui. Isabela se virou e viu Camila Ferreira parada atrás dela, mais deslumbrante que nunca num vestido vermelho que custava mais que o carro de Maria. Seus cabelos loiros estavam impecáveis, sua maquiagem profissional, e seus olhos castanhos brilhavam com uma malícia que Isabela reconheceu imediatamente como perigosa. Camila, disse Isabela, tentando manter a voz calma. Então você é a nova namoradinha do Rafael, disse Camila, circulando Isabela como um predador. Devo admitir, você é mais bonita do que eu esperava. O que você quer? Quero conversar, mulher para mulher. Isabela tentou sair, mas Camila bloqueou seu caminho. Com licença, preciso voltar. Ah, mas nossa conversa está só começando, querida. Você sabia que Rafael e eu voltamos? O coração de Isabela parou por um momento. Isso é mentira. É mesmo? Camila sorriu friamente. Então por que você acha que estou aqui? Por acaso? Rafael me convidou. Disse que sentia saudades nossas. Eu não acredito em você. Camila riu, um som cristalino e cruel. Querida, você realmente acha que um homem como Rafael Santos ia ficar para sempre com uma menina de Campinas, filha de diarista?
Você foi uma diversão temporária, um passatempo. Rafael me ama. Rafael ama a ideia de ser seu salvador. Homens como ele têm complexo de herói. Mas quando a novidade passa, Camila deu de ombros. Eles sempre voltam para mulheres do próprio nível social. Isabela sentiu náusea subindo pela garganta. Você está mentindo. Estou? Então explica isso. Camila mostrou uma foto no celular. Ela e Rafael juntos, claramente recente, ele com o braço ao redor dela numa pose íntima. Essa foto foi tirada ontem, no escritório dele, depois que transamos na mesa onde ele costumava assinar contratos. Isabela teve que se apoiar na pia para não cair. E tem mais, continuou Camila, saboreando cada palavra. Estou grávida de um filho dele. Não, 2 meses de gestação. Rafael ficou tão feliz quando contei. Disse que sempre quis ser pai. O mundo de Isabela começou a girar. Tudo o que havia construído, tudo em que havia acreditado, desmoronava diante de seus olhos. Por que está me contando isso? Porque você precisa saber a verdade antes de se humilhar ainda mais. Rafael está com você porque tem pena. Quando você não estava olhando, ele me contou como vocês se conheceram. A prostituta que ele teve dó de ajudar. Cada palavra era uma punhalada no coração de Isabela. E agora que sou mãe do filho dele, ele vai fazer a coisa certa. Vai se casar comigo, como sempre foi o plano. Isabela olhou-se no espelho e viu uma mulher quebrada. Tudo fazia sentido agora. Os olhares de pena das mulheres da alta sociedade, a rapidez com que Rafael a havia salvado, a generosidade excessiva. Ela havia sido um projeto de caridade. Então faz um favor para todos nós, disse Camila, tocando o ombro de Isabela numa falsa demonstração de piedade. Desaparece da vida dele. Deixa ele ser feliz com a família de verdade que vai formar. Isabela saiu do banheiro em transe. No salão, viu Rafael conversando animadamente com investidores, rindo de alguma piada. Ele pareceu sentir seu olhar e se virou, sorrindo ao vê-la. Mas seu sorriso desapareceu quando notou a palidez em seu rosto. Isa, você está bem? Preciso de ar fresco. Vou com você. Não. A resposta saiu mais alta que pretendia. Preciso ficar sozinha por alguns minutos. Rafael pareceu confuso, mas respeitou seu pedido. Isabela passou a noite toda no quarto do hotel, fingindo ter uma enxaqueca terrível. Rafael foi atencioso. Trouxe remédios, fez compressas frias, mas ela mal conseguia olhar para ele sem sentir náusea. Como havia sido tão ingênua? Como havia acreditado que um conto de fadas poderia ser real? Na manhã seguinte, no voo de volta para São Paulo, Rafael tentou conversar sobre os planos para o fim de semana, mas Isabela respondia apenas com monossílabos. Sua mente estava correndo, formulando um plano. Isa, tem certeza de que você está bem? Você não é a mesma desde ontem à noite. Estou só cansada, Rafael. Tem sido muita coisa ultimamente. Que tal tirarmos umas férias? Podemos ir para algum lugar só nosso, relaxar. Acho que preciso de um tempo sozinha. Rafael se virou completamente para ela no assento do avião. Como assim? Preciso focar na faculdade, cuidar melhor da minha mãe. Estava negligenciando muitas coisas. Isa, o que está acontecendo? Da onde surgiu isso? Isabela o olhou nos olhos e viu amor verdadeiro. Ou pelo menos o que parecia ser amor verdadeiro. Mas Camila havia plantado uma semente de dúvida que crescia como erva daninha. Nada está acontecendo. Só estou sendo realista sobre nossa situação. Que situação? Rafael, pensa bem. Você tem 32 anos, é milionário. Pode ter qualquer mulher que quiser. Eu tenho 23, venho de uma família pobre e nos conhecemos porque eu me prostituí para conseguir dinheiro. Isabela, não fala assim. É a verdade. E mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que merece alguém melhor. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Mas Isabela já não conseguia mais acreditar. A semente de Camila havia crescido e envenenado tudo. Naquela tarde, enquanto Rafael estava numa reunião, Isabela fez as malas e deixou as chaves do apartamento em cima da mesa da cozinha, junto com uma carta. Rafael, obrigada por tudo que você fez por mim e por minha mãe. Jamais vou esquecer sua bondade. Mas não posso mais viver sabendo que você está comigo por pena. Você merece ser feliz com alguém do seu mundo,
alguém que não traga o peso de um passado como o nosso. Eu te amo. Por isso estou te libertando. Isabela. Às 6 da tarde, estava no ônibus de volta para Campinas, chorando silenciosamente enquanto São Paulo desaparecia pela janela traseira. Não sabia que estava carregando no ventre o maior presente que poderia dar a Rafael. Não sabia que Camila havia mentido sobre tudo: a foto, a gravidez, o suposto encontro. Não sabia que havia acabado de quebrar o coração do único homem que a amaria incondicionalmente pelo resto da vida. Isabela chegou em Campinas numa terça-feira chuvosa de março, carregando apenas uma mala pequena e um coração despedaçado. Maria estava na cozinha preparando o jantar, uma visão que encheu Isabela de alívio e culpa ao mesmo tempo. Sua mãe estava viva, saudável, com os cabelos crescendo novamente depois da quimioterapia. Isa, não esperava você hoje? Maria secou as mãos no avental e abraçou a filha. Cadê o Rafael? Pensei que ele viria jantar conosco. Mãe, precisamos conversar. Durante a próxima hora, Isabela contou uma versão editada da verdade. Disse que ela e Rafael haviam terminado por diferenças irreconciliáveis, que tinham percebido que vinham de mundos muito diferentes. Omitiu completamente a origem real do relacionamento e as acusações de Camila. Mas, filha, vocês pareciam tão apaixonados, disse Maria, preocupada. E ele foi tão generoso conosco? Às vezes o amor não é suficiente, mãe. E agora? Você vai voltar para a faculdade aqui em Campinas? Não sei ainda, preciso de tempo para pensar. Naquela noite deitada no quarto da infância, Isabela chorou todas as lágrimas que havia guardado durante a viagem. Pegou o celular várias vezes para ligar para Rafael, mas sempre desistia. Camila estava certa. Ela não passava de um projeto de caridade, uma diversão temporária para um homem rico e entediado. 2 semanas depois, quando a náusea matinal a acordou pela 3ª vez consecutiva, Isabela soube imediatamente o que estava acontecendo. O teste de farmácia confirmou suas suspeitas. Estava grávida. Sentada no banheiro, olhando para as 2 linhas rosa do teste, Isabela sentiu uma mistura de terror e euforia. Estava carregando o filho de Rafael, prova definitiva do amor que haviam compartilhado, mesmo que tudo tivesse sido uma ilusão. E agora? Sussurrou para si mesma. Sua primeira reação foi ligar para Rafael, contar sobre a gravidez, voltar para São Paulo. Mas então lembrou-se das palavras de Camila sobre a própria gravidez, sobre Rafael estar feliz por finalmente ser pai. Se ele já estava esperando um filho com Camila, o que faria com a notícia de que Isabela também estava grávida? Provavelmente acharia que era uma tentativa desesperada de reconquistá-lo. Durante dias, Isabela agonizou sobre o que fazer. Finalmente, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Criaria o filho sozinha. Rafael merecia ser feliz com Camila e o filho deles, sem complicações de um passado que provavelmente já havia esquecido. 3 meses depois, quando começou a mostrar, Isabela se mudou para Búzios. Havia escolhido a cidade litorânea porque ficava longe o suficiente de São Paulo para evitar encontros casuais, mais perto o suficiente da capital, caso Maria precisasse de cuidados médicos urgentes. "Por que Búzios, filha?" perguntou Maria enquanto faziam as malas. "Porque é bonito, tranquilo e posso abrir um negócio próprio lá", respondeu Isabela. "Estou pensando numa confeitaria. E a faculdade de enfermagem? Vou trancar por um tempo. Preciso focar em outras coisas agora." Maria olhou para a filha com uma percepção maternal que nunca falhava. "Isa, tem alguma coisa que você não está me contando?" Isabela hesitou. Estava começando a mostrar a gravidez e logo não conseguiria mais esconder. "Mãe, eu estou grávida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria se sentou pesadamente na cama. "Do Rafael?" "Sim. E ele sabe?" "Não." "Isabela Costa, como você pode não contar para o pai da criança que vai ser avô?" Por que não deu certo entre a gente, mãe? Ele está com outra pessoa agora. Mas, mesmo assim, ele tem direito de saber." "Mãe, por favor, confie em mim, é melhor assim." Maria olhou para a filha por longos segundos, vendo algo em seus olhos que a impediu de insistir. "Está bem. Mas promete que se você mudar de ideia..." "Prometo."
Em dezembro, numa manhã ensolarada de verão, nasceram Miguel e Sofia, gêmeos perfeitos que pareciam ter dividido entre si as características dos pais. Miguel tinha os olhos escuros e o queixo determinado de Rafael, enquanto Sofia havia herdado os cabelos castanhos e a doçura de Isabela. Segurando os dois bebês nos braços pela primeira vez, Isabela sentiu uma paz que não experimentava desde que deixara São Paulo. Estava criando duas vidas preciosas, duas partes de Rafael que ela poderia amar sem reservas. Eles são lindos, minha filha, disse Maria, encantada com os netos. São a coisa mais importante da minha vida. Durante os próximos meses, Isabela se dedicou integralmente aos filhos e à confeitaria que havia aberto no centro de Búzios. Doce Isabela rapidamente se tornou popular entre os turistas e moradores locais, especializada em bolos caseiros e doces artesanais. Miguel cresceu aventureiro e curioso, sempre querendo explorar cada canto da casa, sempre fazendo perguntas. Sofia era mais observadora e carinhosa, preferindo ficar no colo da mãe ou da avó, observando o mundo com os olhos grandes e atentos. "Mamãe, onde está nosso papai?" perguntou Miguel numa tarde aos 2 anos de idade. A pergunta que Isabela havia temido desde o nascimento deles. O papai está longe, meu amor. Mas ele vai voltar?" Isabela olhou para o filho, tão parecido com Rafael que às vezes doía fisicamente, e sentiu o coração apertar. "Não sei, meu amor. Não sei." A verdade era que ela pensava em Rafael todos os dias. Imaginava como seria se ele soubesse dos filhos, se estaria interessado em conhecê-los, se ainda se lembrava dela. Mas nunca teve coragem de descobrir. Alguns amigos em Búzios sugeriram que ela deveria procurar o pai das crianças. Mas Isabela sempre mudava de assunto. Como explicar que o pai dos filhos era um milionário que provavelmente havia se casado com a ex-noiva e formado uma família própria? Como explicar que ela havia fugido do único homem que realmente amara por orgulho e insegurança? Como explicar que todos os dias se arrependia da decisão que havia tomado, mas tinha medo demais de enfrentar as consequências? 3 anos se passaram. Miguel e Sofia cresceram fortes e saudáveis, numa vida simples, mas cheia de amor em Búzios. Maria se adaptou perfeitamente à vida litorânea e ajudava na confeitaria. Isabela havia construído uma vida boa, honesta, independente, mas no fundo do coração, uma parte dela nunca parou de esperar que Rafael aparecesse numa tarde qualquer, que de alguma forma descobrisse onde ela estava e viesse buscar sua família. Era uma esperança boba, infantil, impossível, até que se tornou realidade. Era uma tarde de quinta-feira em fevereiro, quando Isabela viu o carro preto parar em frente à confeitaria. Através da vitrine, reconheceu imediatamente a silhueta que havia assombrado seus sonhos pelos últimos 3 anos. Rafael Santos estava ali em Búzios, parado na calçada como se tivesse materializado diretamente de suas memórias. Ele estava mais magro, com algumas linhas ao redor dos olhos que não existiam antes, mas ainda era devastadoramente bonito. Usava uma camisa branca simples e jeans, uma casualidade que ela nunca havia visto nele. "Mãe, cuida do balcão", disse Isabela rapidamente, tentando se esconder na cozinha. "Por quê, filha?" "O que?" Maria olhou pela janela e compreendeu imediatamente. "Meu Deus, é ele, não é?" "Ele não pode me ver assim, mãe, não posso..." Mas já era tarde. Rafael havia entrado na confeitaria, o sininho da porta anunciando sua chegada como um presságio do destino. "Boa tarde", disse ele para Maria. "Estou procurando por Isabela Costa. Me disseram que ela trabalha aqui." Maria olhou para a filha escondida atrás da porta da cozinha, depois de volta para Rafael. "E quem está perguntando?" "Rafael Santos. Era amigo dela em São Paulo." "Isabela!" gritou Maria. "Tem alguém aqui para te ver." Isabela respirou fundo, alisou o avental e saiu da cozinha. O momento em que seus olhos se encontraram foi como um choque elétrico. 3 anos de saudade, mágoa e arrependimento condensados num único olhar. "Oi, Rafael", disse ela, sua voz saindo mais rouca que pretendia. "Isa." Ele disse seu nome como se fosse uma oração. "Você está... linda." E ela estava. A maternidade havia acentuado suas curvas, e a vida ao sol de Búzios
havia dado à sua pele um brilho dourado. Mas Rafael notou algo mais, uma maturidade, uma força que não existia antes. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Isabela, fingindo uma casualidade que não sentia. "Te procurando. Há 3 anos." A resposta a deixou sem palavras. "Mamãe!" A voz de Miguel ecoou da escada que levava ao apartamento em cima da confeitaria. "Cadê você?" O coração de Isabela parou. Ela viu o momento exato em que Rafael ouviu a palavra mamãe, e sua expressão mudou para confusão. "Já vou, meu amor!" gritou Isabela de volta, mas era tarde demais. Miguel desceu correndo a escada, seguido de perto por Sofia. Aos 3 anos, ele era a miniatura perfeita de Rafael. Mesmos olhos escuros, mesma linha do maxilar, mesmo jeito de inclinar a cabeça quando curioso. Rafael olhou para Miguel e ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. "Meu Deus!" sussurrou ele. Miguel se escondeu atrás da saia da mãe, tímido com o estranho, mas Sofia foi mais corajosa. Aproximou-se de Rafael com a curiosidade natural das crianças. "Joyce", disse ela com sua voz doce, "você é muito alto." Rafael se ajoelhou para ficar na altura dela, suas mãos tremendo ligeiramente. "Oi, como você se chama?" "Sofia. E aquele ali é o Miguel, meu irmão. Somos gêmeos." "Gêmeos", repetiu Rafael, olhando de Sofia para Miguel, depois para Isabela. "Quantos anos vocês têm?" "3", disse Sofia orgulhosa, mostrando 3 dedinhos. Rafael fez as contas rapidamente e olhou para Isabela com uma mistura de choque, mágoa e algo que poderia ser esperança. "Isa, eles são meus filhos", disse ela firmemente. "Nossos filhos", corrigiu ele, sua voz saindo áspera de emoção. O silêncio que se seguiu foi carregado de 3 anos de mal-entendidos, mágoa e amor não resolvido. "Crianças", disse Maria, percebendo a tensão, "que tal se a vovó levasse vocês para tomar sorvete na praia?" "Oba!" gritaram Miguel e Sofia em uníssono. Depois que saíram, Isabela e Rafael ficaram sozinhos na confeitaria, o peso de tudo que não havia sido dito pairando entre eles como uma nuvem. 3 anos, Isa", disse Rafael finalmente. 3 anos procurando por você, e você estava aqui criando nossos filhos sozinha. Como você me encontrou? Contratei detetives particulares. Vasculhei o país inteiro. Um deles finalmente rastreou sua mudança de endereço dos correios. Isabela se sentou numa das cadeiras da confeitaria, de repente sentindo-se muito cansada. "Por que você me procurou, Rafael? Camila não foi suficiente?" "Camila?" Rafael pareceu genuinamente confuso. "Do que você está falando?" "No Rio, no banheiro do hotel. Ela me contou tudo, sobre vocês terem voltado, sobre ela estar grávida, sobre você finalmente ter o filho que sempre quis." Rafael sentou-se em frente a ela, seus olhos se estreitando. "Isabela, escuta bem o que eu vou te falar. Camila mentiu para você, sobre tudo. Não minta para mim, Rafael. Não agora. Eu não menti para você nenhuma vez nos 6 meses que ficamos juntos. Por que começaria agora?" Sua voz estava carregada de uma sinceridade que fez Isabela levantar os olhos. "Camila não estava grávida, nunca voltamos. Eu nem sabia que ela estava no Rio até você desaparecer. Mas ela me mostrou uma foto." "Que foto?" "De vocês 2 juntos no seu escritório." Rafael balançou a cabeça. "Deve ter sido Photoshop ou uma foto antiga." "Isa, eu te juro pela vida dos nossos filhos. Eu nunca mais toquei na Camila depois do dia que os peguei se traindo." A convicção em sua voz fez o mundo de Isabela balançar. "Então, por que ela faria isso?" "Porque ela me viu feliz com você. Porque percebeu que eu te amava de verdade, de uma forma que nunca a amei. Então, decidiu destruir nossa felicidade." Isabela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. "Rafael, se você está dizendo a verdade..." "Estou dizendo a verdade, e posso provar." Ele tirou o celular do bolso e mostrou uma série de fotos. Ele sozinho em eventos, ele sozinho em casa, ele sozinho sempre. "Reza, nos últimos 3 anos, eu não toquei em outra mulher. Não consegui, porque nenhuma delas era você." O choro de Isabela se intensificou. "Eu sinto muito ter acreditado nela. Sinto muito ter fugido. Sinto muito ter escondido as crianças de você."
Rafael se levantou e puxou-a para seus braços. Não chora, amor. Não chora. O que importa é que agora nos encontramos. Você me perdoa? Só se você me perdoar por não ter te protegido melhor, por ter deixado Camila chegar perto de você. Ficaram abraçados por longos minutos, 3 anos de saudade se dissolvendo lentamente. Rafael, disse Isabela finalmente, sobre Miguel e Sofia. Eles são lindos, perfeitos, parecem comigo e com você ao mesmo tempo. Você quer conhecê-los de verdade, como pai. Rafael segurou o rosto dela com as 2 mãos. Isabela Costa, eu quero conhecer meus filhos, quero recuperar o tempo perdido com você. Quero reconstruir nossa família, se você deixar. E se eles não gostarem de você, então eu vou conquistá-los, um dia de cada vez, até eles me aceitarem. Quando Maria voltou com Miguel e Sofia, encontrou Isabela e Rafael sentados juntos na confeitaria, conversando baixinho. As crianças correram para a mãe, mas olharam curiosas para o homem que parecia ter feito a mamãe sorrir pela primeira vez em muito tempo. Crianças, disse Isabela suavemente, esse é o Rafael. Ele é papai de vocês. Miguel franziu a testa, processando a informação. O papai que estava longe? Sim, meu amor, mas agora ele está aqui. Sofia olhou para Rafael com seus olhos grandes e sérios. Você vai embora de novo? A pergunta cortou o coração de Rafael como uma lâmina. Se depender de mim, nunca mais, disse ele, ajoelhando-se novamente. Posso dar um abraço em vocês? Sofia foi a primeira, correndo para os braços do pai que acabara de conhecer. Miguel hesitou por alguns segundos, mas a facilidade com que Sofia se adaptou o encorajou a se aproximar também. Rafael abraçou os 2 filhos pela primeira vez, sentindo uma completude que não sabia que estava faltando em sua vida. Naquele momento, na pequena confeitaria de Búzios, uma família finalmente se reuniu. Os primeiros dias após o reencontro foram uma montanha-russa de emoções para todos. Rafael havia se hospedado numa pousada próxima, mas passava o dia inteiro na confeitaria, ajudando Isabela e conhecendo os filhos que havia perdido 3 anos de suas vidas. Miguel, sempre aventureiro, rapidamente se encantou com o tio Rafael, que sabia tudo sobre carros, aviões e conseguia fazer aviõezinhos de papel que voavam pela confeitaria inteira. Sofia, mais cautelosa, observava tudo de longe antes de gradualmente se aproximar, conquistada pela paciência infinita que Rafael demonstrava. Tio Rafael, disse Miguel numa tarde enquanto brincavam na praia, por que você tem o mesmo nariz que eu? Isabela, que observava a interação de longe, sentiu o coração apertar. Era a pergunta que ela temia, mas sabia que chegaria mais cedo ou mais tarde. Rafael olhou para Isabela, pedindo permissão silenciosa para responder. Ela acenou levemente. Porque eu sou seu papai, Miguel. E você puxou algumas coisas de mim, assim como Sofia puxou algumas coisas da mamãe. Papai de verdade. Papai de verdade. Sofia, que havia se juntado à conversa, olhou séria para Rafael. Por que você não estava aqui quando a gente nasceu? A pergunta inocente foi como um soco no estômago. Rafael olhou para Isabela, que se aproximou e se sentou na areia ao lado deles. Às vezes, meus amores, os adultos fazem escolhas erradas. O papai e a mamãe se desentenderam, e eu achei que seria melhor criar vocês sozinha. Mas você estava errada, né, mamãe? Disse Miguel com a lógica implacável das crianças. Porque agora que o papai está aqui, todo mundo está mais feliz. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela. Sim, meu amor, mamãe estava errada. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael e Isabela conversaram na varanda do apartamento dela, ouvindo o som das ondas quebrando na praia. Isa, preciso te contar uma coisa, disse Rafael segurando a mão dela. O quê? Nos últimos 3 anos eu quase enlouqueci, disse Rafael, sua voz carregada de uma dor que ele havia guardado por muito tempo. Acordava todo dia pensando que talvez fosse o dia em que te encontraria. Ia dormir toda noite me perguntando se você estava bem, se estava segura, se ainda pensava em mim. Isabela apertou sua mão. Rafael, deixa eu terminar, por favor. Preciso que você entenda o que esses 3 anos foram para mim. Ele olhou para o mar escuro. Bruno me disse que eu estava obcecado, que deveria seguir em frente,
Mas como seguir em frente quando você sabe que a outra metade da sua alma está em algum lugar do mundo? Você realmente me procurou por 3 anos inteiros? 3 anos, 2 meses e 15 dias. Contratei 5 detetives diferentes. Percorri o Brasil inteiro. Chequei cada cidade, cada registro, cada pista. Rafael se virou para ela. Isa, eu nunca desisti porque sabia, no fundo do meu coração, que o que vivemos foi real, que o amor que sentimos foi verdadeiro. Isabela sentia lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. E se você não tivesse me encontrado, se eu tivesse me escondido melhor, eu teria procurado pelo resto da minha vida, disse ele sem hesitar. Porque uma vida sem você não é uma vida. É apenas existência. Naquele momento, algo dentro de Isabela se quebrou completamente, não de dor, mas de alívio. Todas as barreiras que havia construído, todos os medos que havia alimentado, toda a culpa que havia carregado, tudo se dissolveu diante da certeza absoluta do amor de Rafael. Rafael, eu preciso te contar sobre estes 3 anos também. Durante a próxima hora, Isabela contou tudo. Como havia descoberto a gravidez, como havia decidido esconder dos filhos a identidade do pai, como havia construído uma nova vida em Búzios, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando que ele aparecesse. Toda noite, antes de dormir, eu olhava para Miguel e Sofia e via você neles, confessou ela. E me arrependia todos os dias de ter acreditado na Camila, de não ter confiado no nosso amor. Por que não tentou me encontrar quando descobriu que estava grávida? Porque achei que você estaria feliz com Camila e o filho de vocês. Não queria ser a ex-acompanhante que aparece grávida para complicar sua vida nova. Rafael balançou a cabeça. Isa, você nunca foi apenas uma acompanhante para mim. Desde a primeira noite, você foi a mulher que eu estava esperando a vida inteira sem saber. Como você pode ter certeza? Porque nos últimos 3 anos conheci dezenas de mulheres, bonitas, inteligentes, interessantes, e não consegui sentir nada por nenhuma delas, porque nenhuma delas era você. Rafael se levantou e ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Isabela Costa, eu te perdi uma vez por orgulho e mal-entendidos. Não vou deixar isso acontecer de novo. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Não é o mesmo anel que comprei há 3 anos. Aquele eu joguei no mar quando pensei que você não me amava mais. Este é novo, como o nosso recomeço. Isabela olhou para o anel, um solitário simples e elegante, e sentiu o coração parar. Rafael, casa comigo, Isa. Não por obrigação, não por dinheiro, não porque somos pais dos mesmos filhos. Casa comigo porque me ama, como eu te amo. Casa comigo para construirmos a família, que sempre fomos destinados a ser. Mas, Rafael, e se daqui a alguns anos você se cansar de mim? E se perceber que realmente merecemos mundos diferentes? Então, eu vou te provar todos os dias pelo resto da minha vida que você está errada. Ele segurou o rosto dela. Isa, eu abri mão da minha empresa em São Paulo. Vendi minha parte para Bruno. Quero recomeçar aqui em Búzios com você e nossos filhos. Você fez o quê? A Techflow pode ser gerenciada remotamente. Bruno sempre foi melhor CEO que eu mesmo. E aqui posso ajudar você a expandir a confeitaria, posso estar presente na vida dos nossos filhos, posso acordar todo dia ao seu lado. Isabela olhou nos olhos do homem que amava e viu não apenas promessas, mas certezas. Viu não apenas palavras bonitas, mas ações concretas. Rafael havia literalmente mudado sua vida inteira para estar com ela. Sim, sussurrou ela. Sim, sim, eu caso com você. Sim, eu quero construir uma família com você. Sim, eu te amo mais que tudo nesta vida. Rafael a beijou com toda a paixão acumulada de 3 anos de saudade. E Isabela sentiu-se completa, pela primeira vez desde que havia deixado São Paulo. Quando se separaram, ela notou que não estavam mais sozinhos. Miguel e Sofia estavam parados na porta da varanda, ainda de pijama, observando tudo com olhos arregalados. Mamãe está chorando de novo, observou Sofia. Mas agora são lágrimas felizes, disse Miguel sabiamente. Rafael se aproximou das crianças. Miguel, Sofia, a mamãe aceitou se casar comigo. Isso significa que vamos ser uma família de verdade. Vocês gostariam disso? Sofia correu para os braços do pai.
Você vai morar aqui com a gente? Se vocês deixarem. E vai me ensinar a fazer aviãozinho de papel? Vou ensinar você a fazer aviãozinho de papel que voa até a lua. Miguel, sempre mais cauteloso, perguntou. E se a gente brigar? Você vai embora de novo? Rafael ajoelhou para ficar na altura do filho. Miguel, famílias de verdade às vezes brigam, mas famílias de verdade nunca desistem umas das outras. Eu prometo que nunca mais vou embora. Não importa o que aconteça. Promete mesmo? Prometo pelo meu amor pela sua mamãe e por vocês dois. Miguel estendeu o dedinho mindinho. Jura? Rafael entrelaçou seu dedo no do filho. Juro. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Rafael dormiu ao lado de Isabela com Miguel e Sofia, espremidos entre eles na cama, como se inconscientemente quisessem garantir que a família ficasse junta. E pela primeira vez em 3 anos, todos dormiram profundamente, sem pesadelos, sem saudade, sem medo. Apenas uma família reunida, finalmente completa. 6 meses depois, numa manhã dourada de setembro, a praia de Jeribá estava decorada com flores brancas e tecidos esvoaçantes que dançavam na brisa marinha. Isabela olhou-se no espelho do quarto da pousada, onde estava se arrumando, mal acreditando que este dia havia finalmente chegado. Seu vestido era simples, mas elegante. Um modelo em renda branca, que Rafael havia escolhido pessoalmente, dizendo que queria algo que representasse a pureza do amor deles. Maria estava ao seu lado, arrumando os últimos detalhes do véu. Nunca te vi tão linda, minha filha, disse Maria com lágrimas nos olhos. Mãe, obrigada por tudo. Por ter me apoiado, por ter cuidado dos meus filhos, por nunca ter me julgado. Filha, você salvou minha vida. Agora é minha vez de ver você feliz. Uma batida suave na porta as interrompeu. Sofia entrou correndo, deslumbrante em seu vestidinho rosa de daminha, seguida por Miguel, elegante em seu terninho azul marinho, uma miniatura perfeita do pai. Mamãe, você está a coisa mais linda do mundo, exclamou Sofia. O papai está muito nervoso, disse Miguel, importante com sua função de pajem. Tio Bruno teve que dar água para ele 3 vezes. Isabela riu, imaginando Rafael nervoso, como um adolescente em seu primeiro encontro. A cerimônia seria na praia, apenas com as pessoas mais importantes. Maria, Bruno, que havia se tornado padrinho não oficial de Miguel e Sofia. Júlia, que havia chorado quando Isabela a convidou, pedindo perdão por ter apresentado Helena, e alguns amigos próximos que haviam feito em Búzios. Quando chegou à praia, Isabela viu Rafael esperando no altar improvisado. Ele usava um terno bege claro, sem gravata, os cabelos movendo suavemente com a brisa. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu de uma forma que fez o coração dela acelerar, mesmo depois de todos esses meses juntos. Miguel caminhou solenemente pela areia, carregando as alianças numa almofadinha branca. Sofia espalhou pétalas de rosa pelo caminho, parando ocasionalmente para acenar para os convidados. E então foi a vez de Isabela. Com Maria ao seu lado, ela caminhou lentamente pela praia, seus pés descalços afundando na areia morna. O sol da manhã criava reflexos dourados no mar, e o som das ondas servia como uma trilha sonora natural perfeita. Quem entrega esta mulher em casamento? Perguntou o celebrante. Eu, sua mãe, que a ama incondicionalmente, respondeu Maria com voz embargada. Rafael pegou a mão de Isabela e ela sentiu a mesma eletricidade da primeira vez que se tocaram, 3 anos e meio atrás, numa vida que parecia ter pertencido a outras pessoas. Isabela, disse Rafael durante os votos que havia escrito pessoalmente, você apareceu na minha vida quando eu menos esperava e mais precisava. Me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com o passado e é forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Sua voz tremeu ligeiramente. Prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo ser o pai que Miguel e Sofia merecem. Prometo construir com você uma família baseada no amor, no respeito e na verdade. E prometo nunca mais deixar que nada nem ninguém nos separe. Isabela secou as lágrimas antes de começar seus próprios votos. Rafael, você me salvou de uma forma que vai muito além do dinheiro que me deu. Você me salvou da descrença no amor, da sensação de que eu não merecia ser feliz.
Me ensinou que o amor verdadeiro não julga, não condiciona e perdoa mesmo quando parece impossível. Ela olhou para Miguel e Sofia, que observavam tudo com olhos brilhantes. Prometo te amar com a mesma intensidade que você me ama. Prometo ser a esposa que você merece e a mãe que nossos filhos precisam. E prometo que da próxima vez que alguém tentar destruir nossa felicidade, vou lutar por nós ao invés de fugir. Eu as declaro marido e mulher, disse o celebrante. Rafael, pode beijar sua esposa. O beijo foi doce, cheio de promessas e renovações. Miguel e Sofia correram para abraçar os pais, e por um momento os quatro ficaram unidos num abraço que selava não apenas um casamento, mas o nascimento oficial de uma família. A festa foi simples, mas alegre. Na varanda da confeitaria que havia se tornado o coração de suas vidas. Rafael dançou com Isabela ao som de uma música acústica, sussurrando promessas de amor eterno em seu ouvido. Dançou com Sofia, que ria deliciada ao ser girada no ar. Ensinou Miguel alguns passos de dança, criando uma memória que o menino guardaria para sempre. Não posso acreditar que somos uma família de verdade agora, disse Sofia para Rafael durante uma das danças. Sempre fomos uma família, princesa. Agora só fizemos oficial. 2 anos depois, numa manhã de primavera, Isabela segurava nos braços Beatriz Santos Costa, uma menina de olhos verdes que havia herdado o melhor dos 2 mundos dos pais. Miguel e Sofia, agora com 5 anos, disputavam quem ajudaria mais a cuidar da irmãzinha. Doce Isabela havia se tornado uma rede de franquias espalhada pela região dos lagos, gerenciada à distância por Rafael, que descobrira ter talento para transformar pequenos negócios em empreendimentos prósperos. Mas ele jamais perdeu o foco no que realmente importava, sua família. Isa, disse Rafael numa tarde, enquanto observavam as 3 crianças brincando na praia. Você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter demorado 3 anos para perceber que merecíamos ser felizes, respondeu ela, encostando a cabeça em seu ombro. Mas não me arrependo de nada que nos trouxe até aqui, nem mesmo da forma como nos conhecemos, especialmente da forma como nos conhecemos, porque ela me provou que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael e Isabela se sentaram na varanda de sua casa, uma construção simples mas aconchegante que haviam construído juntos com vista para o mar. Sabe o que eu mais amo na nossa história? Disse Rafael, brincando com os cabelos de Isabela. O quê? Que ela prova que não importa quantos obstáculos o destino coloque no nosso caminho. Se o amor for verdadeiro, ele sempre encontra uma forma de vencer. Isabela sorriu pensando na jornada que haviam percorrido. Do desespero ao amor, da separação ao reencontro, da dúvida à certeza absoluta. Rafael Santos, disse ela virando-se para beijá-lo, você ainda me faz sentir como se eu fosse a mulher mais sortuda do mundo. E você ainda me faz sentir como se eu pudesse conquistar o universo inteiro só para colocá-lo aos seus pés. Ali, na simplicidade de Búzios, longe dos glamour e das complicações de São Paulo, 2 pessoas que haviam se encontrado na escuridão descobriram que o amor verdadeiro não precisa de cenários grandiosos para florescer. Precisa apenas de 2 almas dispostas a lutar uma pela outra, contra todas as probabilidades, e enquanto o som das ondas embalava mais uma noite de uma família finalmente completa, Isabela e Rafael sabiam que haviam encontrado algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Um amor que havia sobrevivido a todos os testes e que duraria para toda a eternidade. Porque algumas histórias de amor são escritas nas estrelas, mas as melhores são construídas dia após dia, escolha após escolha, perdão após perdão. E a deles era definitivamente uma das melhores.